A partir de seus aforismos sobre o cristianismo, principalmente em cultura e valor, é possível considerar genuína a conversão de Wittgenstein durante a Primeira Guerra Mundial? Uau! Não, já digo que não. Wittgenstein foi sempre muito simpático à questão da religião, mas isso não quer dizer que houve uma conversão, né? Uma conversão. Quando ele fala de religião, inclusive, fala de religião no sentido mais amplo do termo. Os aforismos do Cultura e Valor, que inclusive foram notações escritas da metade da vida dele para frente, quando ele escreve, quando está na Primeira Guerra, né, o único livro que ele escreveu, livro mesmo, né, ele escreveu artigos também. Os dois únicos livros que ele escreveu na primeira fase do pensamento dele foram o Tractatus, que ficou público, um artigo na Mind, e escreveu um dicionário. Né? Quando ele foi professor lá nessa escola, ele escreveu um dicionário para crianças. Todas as outras obras do Wittgenstein foram obras póstumas, né? E essa, especificamente, de Cultura e Valor, são anotações que encontraram dentro de uma caixa de sapato embaixo da cama dele, para vocês terem uma ideia, né? Foram anotações soltas que encontraram dentro de uma caixa de sapato embaixo da cama dele. E tem muitas considerações acerca da religião, né? O Wittgenstein cita Bunyan, por exemplo, John Bunyan, né? Cita o Peregrino. O Wittgenstein tem vários diálogos com sacerdotes, o Newman, por exemplo, né? sobre essas coisas da religião e da linguagem também. Mas as observações do Wittgenstein acerca da religião, elas devem ser entendidas, né, como uma defesa da religião contra os ataques, por exemplo, do cientificismo, contra os ataques daqueles que acusam a religião como mera superstição, como coisas da invencionice humana. Wittgenstein diz, olha, eu vou sair em defesa da religião dizendo o seguinte: à luz do contexto dos jogos de linguagem, a religião é tão jogo de linguagem quanto a ciência, por exemplo. Tão jogo de linguagem quanto a ciência. A religião tem o estatuto próprio dela, tem a linguagem própria dela, tem seus rituais. Tudo isso faz parte da vida daqueles que estão inseridos dentro desse jogo de linguagem. Então, as observações de Wittgenstein é mais uma defesa. O que não implica dizer que ele tem isto ciente, vamos dizer assim, da importância da religião, dos aspectos soteriológicos, dos aspectos salvíficos. Pelo contrário, vocês, o que fez a pergunta a partir do Cultura e Valor, mas se você, por exemplo, ler as lectures dele sobre ética, psicologia e religião, esse livro foi traduzido para a língua portuguesa como Aulas e Conversas. Está aqui esse livro. Aliás, leituras, né, ou aulas, conferências sobre estética. Essa é a estética, religião e ética. Nesse livro, por exemplo, ele diz claramente, faz perguntas, né, sobre a questão do juízo final, qual a importância de se acreditar nisto. Ou seja, se isso existe ou não, não importa. Para ele é o seguinte: mas isso faz toda a diferença na vida daqueles que creem. Ou seja, há uma mudança de atitude. É isso que ele está ressaltando. Ou seja, há uma mudança na maneira de viver, nas pessoas que acreditam nisto. Assim como há uma mudança na maneira de viver nas pessoas que acreditam, por exemplo, em determinadas coisas da ciência, ou pessoas que negam determinadas coisas da ciência. Então, é mais uma defesa a partir do cunho filosófico que ele tem, do jogo de linguagem, da pluralidade de formas de vida, das vivências diferentes, da maneira como nós nos comportamos a partir do que nós acreditamos. Ele enfatiza a importância da religião nesse sentido. Mas atenção, não é somente o cristianismo. Toda e qualquer religião, esse pressuposto, ele é válido, né? Tem muitas decisões, por exemplo, que são feitas por budistas, decisões éticas e de vida, que são baseadas nas crenças dele. Então, é exatamente a crença religiosa interferindo diretamente na nossa vida. Então, longe de pensar numa conversão, né? Não há. Embora, por exemplo, na segunda fase do seu pensamento, né,
Ele abandonou a academia por várias vezes e foi ser várias coisas. Wittgenstein foi jardineiro. Já pensou você ter na sua casa Wittgenstein como jardineiro? Uma grande oportunidade da gente aprender. Wittgenstein foi porteiro de prédio. Wittgenstein foi motorista de ambulância. E ele cogitou a possibilidade de entrar no seminário católico, né? Queria ser sacerdote católico. Mas depois de muitas ponderações, ele viu que aquilo não fazia parte da forma de vida que ele queria, né? Então, assim, de fato, não há nenhum indício no espólio wittgensteiniano, nas suas mais de 10 mil páginas escritas, dele e sobre ele, dos seus alunos e pessoas mais diretamente ligadas a ele, que tenha havido, de fato, uma conversão, né, em Wittgenstein. Ele teve vários alunos, né, religiosos, o Norman Malcolm, a Anscombe, o Peter Gitt, eram pessoas religiosas. Uma coisa eu sei, certamente ele ouviu o Evangelho, com certeza ele ouviu. Foi leitor de Bunyan, né, leu as escrituras, né, leu muito Tolstói, enquanto lá na Primeira Guerra, né, fazendo associação com a pergunta. O livro do Tolstói, se não me engano, é um resumo do Evangelho, alguma coisa assim, a tradução para a língua portuguesa. Então ele teve esse tipo de conhecimento. Mas a defesa dele, né, sobretudo no cristianismo, era mais para eliminar não, era mais para defender o cristianismo das críticas que eram feitas, né, da superioridade da ciência, por exemplo, da superioridade dos discursos filosóficos sobre a religião. Eu disse, não, são coisas, são jogos de linguagem diferentes, né? Tem um aforismo lá eu gosto desse aforismo, ele diz, se o cristianismo é correto, toda a filosofia acerca dele é falsa. Se o cristianismo for correto, toda a filosofia acerca dele é falsa, né? Tá dizendo, são campos diferentes, né? Uma coisa é o cristianismo ali, vivenciado na sua genuinidade, por exemplo, tá certo? Enquanto algo genuíno que faz diferença mesmo na vida de alguém. Outra coisa é o filósofo de gabinete dizendo que Deus não existe, coisa desse tipo, cristianismo é um Nietzsche da vida, por exemplo. Ele leu Nietzsche, viu, gente? Ele leu Nietzsche. Ele certamente tinha muitas discordâncias do Nietzsche com relação a isso. Não, são jogos de linguagem diferentes. Não faz sentido nenhum fazer essa crítica. Sentido nenhum fazer essa crítica à religião. É você usando regras de um jogo, tá certo, para atacar. É a mesma coisa eu queria agora avaliar o jogo de xadrez pelo jogo de futebol. Pronto, mesma coisa. É a mesma coisa eu queria avaliar o jogo de futebol pelas regras do vôlei. Como assim? No vôlei pode se jogar com a mão, no futebol não pode se jogar com a mão. Em vôlei, a saque, em futebol, a tiro de meta, né? Então, assim, as regras são diferentes. Mais uma vez, essa proposição ela pode ser usada para bem ou pode ser usada para mal. Muitos vão dizer, então vocês cristãos também não devem estar falando coisas que não são do seu círculo, do seu jogo de linguagem. Então fique aí no seu joguinho de linguagem, né? Que é uma proposta toda moderna de viver a religião, por exemplo, no âmbito privado. Quer viver, que viva. Agora não fique dando pitacos aqui para outros jogos de linguagem. Então, como eu falei, é uma faca de dois gumes. O Wittgenstein ele é usado tanto, eu costumo dizer, né? Tanto por relativistas como pessoas que acreditam em absolutos. Ele é usado tanto por ateus como por cristãos. Ele é usado tanto por lógicos como quem odeia a lógica. Então, um pensador bastante... É fundamental, viu, gente? A escolha dos 4 pensadores aí foi fundamental, Pedro. Parabéns aí pela escolha. É bom lembrar uma curiosidade, isso aí é das fofocas da filosofia, mas a Elizabeth Anscombe, que foi mencionada aqui, uma das alunas do Wittgenstein, né, foi uma das que causou muito trabalho na vida do C.S. Lewis, que foi quem enfrentou o argumento dele sobre os milagres e o criticou duramente e deixou o Lewis assim, chutando latinha, como a gente diz por aí, né? Triste, cabisbaixo, porque mostrou a fragilidade do argumento dele, e ela que era uma filósofa assim, de primeira grandeza, de católica, tomista, analítica, nessa tradição que faz uma leitura analítica do tomismo. O Peter Gitt também é interessantíssimo, tem um texto pequenininho sobre uma espécie de introdução à lógica que é também interessantíssimo, várias passagens que ele ilustra com textos bíblicos, assim, você percebe que é gente que sabe o que está fazendo com o texto bíblico, é muito diferente mesmo, né,
de alguém que teve só um affair com a religião, com a mística e tal. Muito interessante. Eu lembro muito dessa história, eu lembro de ter lido uma biografia do C.S. Lewis, mas não falava quem que era a moça Elizabeth Anscombe, um filósofo assim, daquelas importantíssimas de se estudar. Só um detalhe, Pedro, da proposta dessa pergunta, né? O Wittgenstein foi teve tanto êxito, vamos dizer assim, nessa proposta dele, que houve todo um ressignificar da filosofia, do tratamento da filosofia da religião após o Wittgenstein. Temos eu acho que ele era congregacional, o Deze Phillips. O Deze Phillips, inclusive uma editora, não sei quem... Sim, a editora Reflexão, que escreveu um livro, né, sobre a filosofia da religião do Wittgenstein. Do Wittgenstein, exatamente. E o tema é justamente esse, Wittgenstein e religião. E quem escreve são palestras, é dada por Deze Phillips, que era um congregacional, e é considerado assim, o maior intérprete da filosofia wittgensteiniana da religião. Ou seja, ler a religião com os óculos de Wittgenstein. Né? Claro que ele faz um papel de um filósofo, traduzindo aquilo que, de fato, as implicações do pensamento do segundo Wittgenstein para a religião. Então, alavancou-se assim um campo muito profícuo, vamos dizer assim, de análises, né, da religião, do fenômeno religioso, a partir do Wittgenstein. Né? Aliás, eu costumo dizer que o primeiro e o segundo Wittgenstein, né, o Tractatus e as Investigações Filosóficas, despertaram muitos interesses por muitas coisas que estavam sendo esquecidas na filosofia. Né? Há um ressurgir da metafísica, há um ressurgir da epistemologia, há um ressurgir das discussões éticas, há um ressurgir das discussões religiosas. O Wittgenstein, por exemplo, escreve um dos seus últimos livros, né? Últimos escritos sobre a filosofia da psicologia. Então, tem gente da psicologia estudando também o Wittgenstein. Então, um autor assim que merece nossa atenção, se quisermos compreender muitas coisas da nossa contemporaneidade, porque muitas delas foram diretamente influenciadas por Wittgenstein. A última que eu soube, né, um colega meu batizando, as apóstolas do feminismo, né, essas estrelas aí feministas, Judith Butler, né, e as suas discípulas, né, tem, dentre elas, várias que se utilizam dos aportes filosóficos do Wittgenstein para defenderem o que elas defendem. Existe uma filosofia feminista wittgensteiniana, foi a última que eu vi. Já baixei aqui o endereço para ir buscar os artigos para ler, para vocês perceberem que há grandes influências na nossa contemporânea, do que nós estamos vivendo e sentindo contemporaneamente a partir dessa filosofia. Eu diria, como eu falei, né, uma faca de dois gumes, né? Você pode usar tanto para o bem quanto para o mal. Se você, por exemplo, ler os últimos aforismos do Tractatus, você diz, rapaz, isso é um crente falando. Coisa do tipo, o sentido do mundo não está nele. Veja, o sentido do mundo só pode estar fora do mundo. Claro, nós acreditamos nisso. Que dá sentido isso aqui. Não somos nós, nem nada aqui que é criada. O sentido do mundo é dado pelo Criador. O Criador é o que diz e que dá sentido ao mundo. E nós entendemos o mundo quando olhamos as coisas dessa perspectiva do Criador. E não da... Então, está tudo lá. Né? Mas, claro, o contexto em que ele diz olha, a linguagem tem limites, tá certo? E temos que buscar o sentido fora disso. Né? É um prato cheio para nós podemos usar. Né? Aí o pessoal diz, olha aqui, ó, o Wittgenstein místico, o mais sério era o segundo, mas o segundo também tem. Existe um jogo de linguagem, o jogo da teologia, o jogo dos registros bíblicos, da revelação bíblica. Deus falou em nossa linguagem, veja, não falou em outra linguagem, falou em nossa linguagem, a linguagem que é humana, a linguagem que é contextualizada, a linguagem que é histórica. Então, tem para se tirar de lá. Né? Então, tem gente que usa para o mal e tem gente que usa para o bem. Meu incentivo a vocês de lerem o Wittgenstein e poderem, assim, colher dele coisas significativas para a nossa caminhada.